Olá, pai e mãe que está assistindo esse vídeo, porque já tem um diagnóstico de perda auditiva no seu bebê ou no seu filho pequeno, ou pai e mãe que está desconfiado que o seu bebê ou o seu filho pequeno tem algum grau de surdez porque não reage aos sons, porque é muito distraído, porque fala bota a televisão no último volume e várias coisas do tipo. Eu quero conversar com vocês pelo seguinte: eu sou uma surda que ouve, sou completamente surda dos dois ouvidos, mas uso 2 implantes cocleares e é por isso que consigo estar aqui fazendo esse vídeo falando com vocês. Mas os pais e mães de crianças surdas têm um lugar muito especial no meu coração, porque eu já fui a criança surda que teve um diagnóstico médico errado. Então, aos 6 anos de idade, eu falei: mãe, tem um apito no meu ouvido. Apito, zumbido no ouvido. Zumbido no ouvido é o sintoma clássico de perda auditiva neurosensorial. E aí, o que aconteceu? Eu passei minha vida toda até chegar aos 16 anos, perdendo a minha audição progressivamente, porque a minha mãe e eu e a nossa família, a gente acreditou no médico que disse: a Paula tem um canalzinho no ouvido que um dia vai abrir. Quando esse canal abrir, ela vai escutar e vai ficar tudo bem. E a gente não questionou o diagnóstico. E por que a gente não questionou? Eu sou de 1981, naquela época não tinha internet, a gente não tinha acesso a outras famílias com crianças com perda auditiva, quase zero acesso à informação, a gente tinha que acreditar no que um médico falava sem sequer questionar, pegava muito mal questionar um diagnóstico médico, ainda pega, mas é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque lá no Clube dos Surdos que Ouvem, a gente tem um grupo no Telegram com quase 200 mães e alguns pais, de bebês e crianças com vários graus de perda auditiva, que usam aparelho auditivo, que usam implante coclear. E hoje, 2 relatos chamaram muito a minha atenção e automaticamente eu voltei para a minha história de vida, de ter sido uma criança com perda auditiva. Olhando para trás, hoje eu vejo que eu até tive sorte, porque eu conheci todos os graus de surdez. Eu comecei a perder a audição, então eu passei pela surdez leve, pela surdez moderada, pela surdez severa, pela surdez profunda. Fui descendo todas as escadinhas até o fundo do poço da surdez, quando eu não escutava mais nada, e finalmente fiz um implante coclear. Mas, quando a gente está falando de bebês e crianças que já nascem com perdas auditivas muito significativas, perdas severas e profundas, isso tem um impacto gigantesco e muito negativo na vida dessa criança em fase de estimulação cerebral, de desenvolvimento de linguagem, daquela janela de neuroplasticidade para a aquisição da linguagem oral. Então, são tantas coisas seríssimas envolvidas no diagnóstico precoce das nossas crianças que têm perda auditiva, porque, afinal, a precocidade é um fator fundamental de sucesso na reabilitação auditiva. Então, gente, os 2 relatos totalmente diferentes que 2 mães, membros do Clube dos Surdos que Ouvem, contaram lá no Telegram hoje pra gente, que me tocaram muito. O primeiro relato, uma mãe que foi a 3 otorrinos diferentes e a criança dela tinha um diagnóstico de perda auditiva, foi indicado que ela comprasse aparelhos auditivos, a criança estava usando aparelhos auditivos e de repente o Bera dessa criança foi refeito e o médico chega para a mãe e fala: sua filha não tem perda auditiva nenhuma, cessa o uso de aparelhos auditivos. E a mãe, logicamente, está insegura. Eu também estaria, tipo, como assim? Primeiro 3 pessoas me dizem que o meu filho é surdo, agora não é mais? Que isso? Quem vai tirar essa prova dos 9? E nesse caso, ela vai ter que buscar um profissional da fonoaudiologia expert em diagnóstico naquele exame que se chama Bera. E tem um post sobre isso no Crônicas da Surdez, escrito pela fonoaudióloga Norma Fidalgo, que é uma expert em Bera, fez o Bera do meu filho quando ele nasceu aqui no Rio de Janeiro. E o segundo caso é o contrário, é uma mãe que fez um Bera, que deu uma alteração, o otorrino falou que não, é normal, é isso aí mesmo, leva num neurologista, talvez seja autista.
E a mãe acabou passando esse exame para um parente que era médico, que teve a capacidade de olhar para o exame e falar: tem alguma coisa alterada aqui, procura urgentemente um otorrino especializado em surdez e vamos fechar esse diagnóstico da maneira correta. Foi o que a mãe fez. E uma mãe que ia voltar para casa, certa de que o filho não tinha perda auditiva nenhuma, volta para casa depois de passar pelos profissionais corretos com um diagnóstico de surdez bilateral severa e profunda. Então, assim, são dois casos extremos e a gente vê isso, infelizmente, com muita frequência. Se você não me conhece, eu sou casada com um otorrino especializado em surdez e estou sempre lá na clínica e acabo conversando muito com as mães na sala de espera e elas me contam os seus casos e chega muita gente para me contar que o filho teve um diagnóstico de autismo sem nunca ter feito uma investigação audiológica bem feita. E às vezes são crianças que nem autistas são, na verdade são surdas, mas a surdez não foi diagnosticada. Então, gente, há tanta coisa que pode acontecer que eu estou fazendo esse vídeo para fazer um alerta para você que é pai e mãe de uma criança, que desconfia que essa criança tem uma perda auditiva, que já sabe que essa criança tem uma perda auditiva, a respeito da importância de pedir recomendações de profissionais de extrema confiança, que são especialistas tanto da fonoaudiologia quanto da otorrinolaringologia. Tem muita gente que, pelo fato de desconhecer os impactos da perda auditiva não tratada em bebês e crianças ao longo da vida, simplesmente quando desconfia, pega lá a listinha do plano de saúde e escolhe um otorrino qualquer, leva lá, às vezes nem faz uma audiometria e volta para casa achando que está tudo bem, quando na verdade não está. Então, até você ter certeza de que está tudo bem, ou até você ter certeza de que o seu filho tem algum grau de surdez que precisa ser tratado, você tem que ter percorrido o caminho correto. E esse caminho envolve perguntar para pessoas que já percorreram esse caminho, que estão percorrendo esse caminho, pedir indicações de profissionais de saúde da mais extrema confiança, tá? E não só isso, gente. Além de ir num otorrino especializado em surdez, além de procurar uma fonoaudióloga especialista em diagnóstico de perdas auditivas, vocês também têm que se informar sobre o que pode estar estranho, o que pode estar alterado, o que pode estar errado. E a melhor forma de fazer isso é estar em contato direto com outras mães. Então, eu até estava falando lá no Clube dos Surdos que Ouvem, para as mães, da importância dessa nossa rede de troca de informações, essa nossa rede de suporte, não só suporte emocional, que é muito necessário, mas um suporte nessa parte mais técnica de tudo que envolve a perda auditiva. Uma mãe que já passou por tudo isso, que já passou perrengue para conseguir um diagnóstico adequado, que já passou pelo Sistema Único de Saúde, que já passou pelo sistema privado, até chegar no diagnóstico de surdez e até passar pelo processo, enfrentar o processo de reabilitação auditiva do seu filho surdo, essas mães têm muita experiência para trocar. E eu, como uma adulta que já foi uma criança com uma perda auditiva não diagnosticada, na verdade, uma criança que passou toda a infância, toda a adolescência, sem saber que era surda e achando que tinha um canalzinho no ouvido que um dia ia abrir e o som ia entrar e tudo ia se resolver. Eu passei muito perrengue em sala de aula, não só nas séries iniciais, como no segundo grau, como na faculdade, porque a perda auditiva, quando a gente está falando de ambientes como uma sala de aula, é dificílima, ela é um fator muito complicador da nossa vida quando a gente está num ambiente de ruído constante. Então, vocês imaginem, se já é complicador quando a gente trata a nossa surdez, imagine estar num ambiente desses sem saber que é surdo ou tratando incorretamente a sua surdez. Porque é triste, mas o que a gente mais vê por aí são médicos que não são especializados em surdez, cujo foco clínico cirúrgico é nariz,
é garganta, às vezes estética. Afirmar categoricamente para pais e mães de uma criança que tem uma perda auditiva que tudo bem não tratar essa perda, que a perda não é tão grave assim, que a criança pode se virar. Fujam disso. Hoje, mais cedo pela manhã, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, mas já era adulta, falando assim: eu preciso falar com você, eu preciso de ajuda porque a minha psicóloga disse para mim que a minha surdez é emocional. E eu fiquei: oi? Surdez emocional? Essa surdez não existe. Não existe surdez emocional. A pessoa tem sido aconselhada por um profissional de psicologia que diz que ela tem uma perda auditiva de cunho emocional. Detalhe, a pessoa tem surdez bilateral, neurosensorial, profunda nos 2 ouvidos e nunca fez nada para tratar a própria audição, porque ela está tentando chegar no cerne da questão emocional da surdez neurosensorial dela. Então, eu estou falando tudo isso para vocês entenderem a gravidade de várias situações. Juntem ao que eu já falei o fato de que a maioria das pessoas, quando a gente está falando de adultos, só busca ajuda médica adequada 7 anos depois de começar a desconfiar de uma perda auditiva. Isso aí está em vários artigos científicos e pesquisas que mostram a dificuldade que as pessoas têm, porque as pessoas naturalizam uma perda auditiva de uma maneira bizarra, não tem que explique. Quando você entende o que a perda auditiva não tratada faz com o seu cérebro, ainda mais com o cérebro de crianças e de bebês, você entende que o furo é bem mais embaixo, que o assunto é bem mais sério e que você não pode se dar o luxo de ficar em casa esperando que alguma coisa aconteça, se conformando com um diagnóstico que não faz muito sentido, porque no meu caso, por exemplo, não fazia o menor sentido que qualquer adulto na minha família não ficasse escandalizado com o fato de que eu falava para tudo o tempo inteiro, que eu não atendia quando me chamavam, que eu não conseguia falar no telefone, uma série de outras coisas. O fato de eu ter me tornado expert em leitura labial na escola da vida, por necessidade, por falta de alternativa, enganou muita gente, inclusive a minha família. Inclusive a mim mesma, que achava que estava ótima, que não tinha problema nenhum, e que quase caí da cadeira quando descobri, aos 16 anos, que eu tinha surdez severa e progressiva nos 2 ouvidos. Então fica um alerta para você que é pai, que é mãe. A gente não brinca com perda auditiva, a gente não brinca com diagnóstico de perda auditiva, e a gente tem essa rede de informação poderosa, incrível aí, onde tanta gente se ajuda todos os dias, trocando todo tipo de informação. Então, não é por falta de informação, não é por falta de apoio, não é por falta de iluminação nesse caminho que você vai deixar de fazer a coisa certa, tá? Vou deixar nos comentários desse vídeo aqui o link, se você quiser se tornar membro do Clube dos Surdos que Ouvem. Tem uma infinidade de posts gratuitos no site Crônicas da Surdez sobre tudo que diz respeito à perda auditiva, à reabilitação auditiva. A dúvida que você tiver, coloca aí nos comentários que eu respondo. Mas, gente, não fiquem parados. A gente não pode se resignar quando a gente desconfia que o nosso filho tem alguma coisa. E se por acaso você é pai ou mãe de uma criança que recebeu um diagnóstico de autismo sem jamais ter feito um check-up auditivo da sua criança, corre para fazer, tá bom? Fica o alerta para todo mundo aqui que assistiu esse vídeo. Obrigada por terem assistido.